Bom dia. Hoje é 15 de agosto de 2025, sexta-feira. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval, aqui ao meu lado, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo certo. Na semana passada, fizemos um comentário sobre a mudança, né, com relação à perspectiva do ciclo de política monetária global, começando pelos Estados Unidos, né, a precificação, né, praticamente de 100% de corte de juros na próxima reunião, em função de dados, né, mais fracos no mercado de trabalho, e como isso também, né, abria espaço para uma redução mais acentuada da taxa Selic, mudamos inclusive a nossa visão com relação a isso, né? E podendo eventualmente, né, fazer com que o ciclo fosse antecipado dentro da visão atual. Achamos que o corte ocorrerá somente em janeiro do ano que vem, né? À luz dessa perspectiva, a semana que passou, ela foi muito interessante do ponto de vista de dados, né? Quer dizer, os dados eles realmente caminham nessa direção, né? Então nós tivemos dados de inflação nos Estados Unidos, no Brasil, aqui nós tivemos também os dados aí finais com relação à atividade econômica no segundo trimestre, né? Então a ideia hoje é fazer um balanço, né, dessas informações e concluir, né, em que medida elas corroboram, né, essa visão mais benigna aí com relação à possibilidade de corte de juros, né? Então, Marcos, vamos lá falar primeiro dos Estados Unidos, até porque tivemos dados agora, né, Sim. hoje pela manhã, e depois a gente passa pelo Brasil. E sim, acho que é bem como você falou, né, Caval? Acho que chegou a hora da se todo esse caldo aí de, de, de conversas, de diálogos, de afirmações, discursos, se o mercado de trabalho americano está se enfraquecendo sozinho, tem mais coisa acontecendo, acho que chegou a hora de a gente capturar os dados. E essa semana a gente teve duas peças importantes, né, de divulgação lá nos Estados Unidos. Primeiramente foi divulgado a inflação referente a julho, e de maneira geral foi uma divulgação bastante alinhada com as expectativas, né? O número cheio variou 0,2% frente ao mês de junho. O núcleo, né, que exclui alimentos e energia, variou 0,3%, também em esperado. Em 12 meses acelerou de 2,9% para 3,1%, né? Então a inflação no núcleo ele segue acima da meta, né, que é de 2%. Eu acho que só é interessante olhar ali um pouco nos detalhes da divulgação, que diferentemente do que a gente teve, por exemplo, no mês passado, não apareceu nenhuma grande surpresa da inflação de bens, né, que em teoria é onde tende a materializar algum repasse por conta das tarifas mais altas, né? Então, por hora, parece bastante comportada essa inflação de bens frente ao que se imaginava que poderia acontecer, né? Tem claramente ali alguns itens subindo um pouco mais rápido, mas só para você ter uma ideia, a inflação de bens foi só de 0,20, no 0,2 na comparação mensal, enquanto que a inflação de serviços foi de 0,36, né? Então, ainda a inflação de serviços continua rodando mais quente do que propriamente a inflação de bens, que é onde a gente vai ver o impacto das tarifas, né? Então, acho que assim, de maneira geral a inflação acaba não sendo uma grande novidade, porque está bastante alinhada com as expectativas. Eu diria que a surpresa acabou ficando na divulgação de hoje, né, pela manhã, que são os dados do varejo americano referentes a julho, onde a gente teve uma alta ali naquela parte que tem mais a ver com o PIB, né, que serve de insumo para o cálculo do PIB, que teve uma variação de 0,5% na variação frente a junho. O mercado esperava 0,4%, então foi uma variação pouco acima do esperado, mas mais importante, a gente teve uma revisão da série histórica nos 2 meses anteriores, mostrando uma alta superior ao que tinha se estimado inicialmente, né? E como a gente conversou até agora há pouco, né, Caval? Talvez as revisões aí comecem a ser olhadas, observadas com mais lupa depois do que a gente teve acontecendo aí semanas atrás por conta da divulgação do mercado de trabalho, que deu uma boa chacoalhada
nas expectativas de juros nos Estados E Unidos. hoje a direção até foi contrária, Foi né? contrária, né? Mostrando mais forte. que na passagem do segundo para o terceiro trimestre, pelo menos nesse início do terceiro trimestre, o consumo aí recuperou um pouco aí, dos números fracos que a gente viu recentemente. E com isso, né, pelo menos até ontem, no fechamento do mercado, a gente tinha uma precificação de 90% de uma redução da taxa básica de juros nos Estados Unidos na reunião de setembro, né, a redução de 25 pontos base. Talvez agora, pela manhã, a gente tenha uma reprecificação por conta desse número um pouco mais forte, né, jogando um pouco aí de menos receio de uma desaceleração mais forte acontecendo nos Estados Unidos. O que eu chamaria atenção, Caval, antes da gente passar para o Brasil, é que tivemos, ao longo dos últimos dias, né, várias declarações de diretores, presidentes regionais do Banco Central americano, na linha, né? Cada um pouco na sua caixa ali, uns defendendo uma cautela maior, com redução, outros ainda querendo ver mais sinais se de fato a economia está desacelerando. Mas eu achei interessante o comentário da Mary Daly, né, que ela é diretora da filial lá em São Francisco, né, na Califórnia, falando que ela não vê a necessidade de cortes de 50 pontos base. Quando alguém fala isso, me parece que é a sensação que o 25 já está dado, né? Então, acho que, salvo algum acontecimento muito diferente daqui até a reunião do Fed, ainda que a gente tenha mais uma divulgação de mercado de trabalho, parece difícil a gente desviar aí de um corte de 25. A dúvida fica, né, se nas duas reuniões do ano teremos cortes, né? Porque tem gente aí que fala, não, o Fed corta uma vez, dá uma olhada, analisa, vê se há necessidade, mas por hora parece que o mais provável é que a gente caminhe para uma redução já em setembro. E acaba criando, né, uma combinação, de novo, né, como falamos na semana passada, muito favorável do ponto de vista de apetite de risco, né? Porque você tem uma inflação que está, vamos dizer assim, ok, né? Ainda com riscos, né, do ponto de vista da inflação de bens, mas até aqui, né, dentro aí de uma normalidade dentro do esperado, a atividade até um pouco mais forte, né? E a possibilidade de corte de juros, né? Então é muito benigno desse ponto de vista, né? Mas a realidade mesmo que no final, né, vai fazer com que o Banco Central aqui no Brasil tome ou não a decisão de cortar mais cedo, mais tarde, e em que magnitude, acaba tendo a ver com os dados de atividade, de inflação, enfim, de expectativas aqui no Brasil, né? E aí teve bastante informação essa semana. Acho que a gente teve uma série importante de divulgações desde o início da semana. Eu começaria destacando a inflação fechada de julho, que foi divulgado. A variação ficou em 0,26% na comparação com junho, o mercado esperava 0,36%, portanto, aí 10 bips abaixo do esperado. Pelo que me lembro, né, até abaixo da menor projeção ali que a gente conseguia olhar aí na pesquisa feita pela Bloomberg, então uma surpresa benigna, bastante benigna, né? E qualitativamente, a hora que a gente faz a abertura dos dados, né, mostrando aquilo que a gente esperaria ver, né, que é uma inflação de serviços ainda pressionado, por conta de um mercado de trabalho ainda bastante robusto, né, então, ainda que a gente tenha alguns indicadores de economia mostrando clara desaceleração, que a gente vai comentar a seguir, o setor a inflação de serviços ainda capturando muito da robustez do mercado de trabalho. Os serviços subjacentes, por exemplo, né, que é uma métrica que a gente olha muito, valeu 0,49 no mês contra mês, o mercado esperava 0,44. E aí, quando a gente olha para a parte benigna, ficou muito dentro de preços de alimentos e bens industriais, né? A gente teve uma deflação em alimentos, né, variou 0,69% para baixo. O mercado esperava alguma coisa perto de 0,40% de deflação, então foi uma deflação maior do que esperado. E a parte de bens industrializados, né, que tende a capturar em alguma medida o efeito do dólar, caiu ligeiramente 0,04%, o mercado esperava uma ligeira alta de 0,10%. Então, aquilo que a gente imaginava que seria o mais provável de acontecer está aparecendo nos números. Eu acho que o que vale a pena ressaltar, Caval, só para a gente passar do comentário da inflação, é que ainda temos objetivamente números que são acima da meta, mesmo que a gente olhe aquelas métricas de olhar
os últimos 3 meses anualizado, a inflação está acima da meta, bem acima da meta. Então, existe ainda um trabalho a ser feito em termos de restrição da política monetária para acalmar a inflação, mas está caminhando na direção correta, né? Inclusive com o relatório Focus toda segunda-feira, pelo menos nas últimas semanas, trazendo números mais baixos, aí grandes bancos revendo, né, cenário de inflação para baixo. Acho que a gente está caminhando nessa direção aí que a gente acha mais provável de corte de juros no começo do ano que vem. E aí, com relação à atividade econômica, né, tivemos a divulgação dos dados de vendas no varejo, a pesquisa mensal de comércio e também do setor de serviços referentes a junho, né, e com isso, né, o conjunto de dados que é utilizado para estimar o PIB do segundo trimestre foi concluído, né? E foi mais fraco, né? Assim, no geral, né? O grande destaque negativo desse conjunto de indicadores foi o dado de varejo, né? A pesquisa mensal de comércio, que mostrou ali no indicador amplo, né? Que considera veículos, materiais de construção, uma queda de 2,5% na comparação com maio, né, uma queda muito superior ao que se imaginava. Na verdade, o consenso estava indicando uma ligeira alta de 0,1%. E eu destaco, né, Caval, acho que está muito claro ali quando a gente abre os números, que os segmentos do comércio mais sensíveis a crédito, né, com desempenho pior, né, do que o restante, né. Cito, por exemplo, vendas de automóveis recuando 1,8% na comparação com maio, vendas de materiais de construção recuando 2,6% com relação a maio, móveis eletrodomésticos caindo 1,2%, enquanto que a gente tem, por exemplo, vendas de supermercado, alimentos, hipermercados, caindo, mas caindo menos, né? Caindo 0,5%. E quando a gente olha o fechado do trimestre, né, para as vendas varejistas ampliada, foi uma queda de 1,7%. É a maior queda trimestral desde 2021, quando ainda vivíamos ali o período da pandemia. Então, foi de fato um trimestre fraco de maneira geral. E na pesquisa mensal de serviços, né, que aí não é só serviços às famílias, mas serviços para toda a economia, apesar do número ter ficado acima do esperado, né, o mercado esperava zero de variação na comparação mensal, veio 0,3 de alta. Quando a gente olha a abertura dos dados, a gente vê que serviços às famílias teve uma contração importante de 1,4%, então uma queda relativamente significativa. Serviços prestados a setores de TI, telecomunicações, também com uma queda importante de 0,2%. O que fez o indicador ficar melhor do que o esperado foi somente um segmento, né? Transporte aéreo, que teve um desempenho muito forte de uma alta aí, de 2,5% no mês, né? Que acabou puxando todo o resto, né? E a parte de serviços prestados às famílias vem caindo seguidamente, né? A gente está tendo aí já esse recuo há vários meses, né? Isso. E não é um bom indicador aí do ponto de vista da força do consumo também, né? No caso, o consumo de serviços pelas famílias, corroborando, né, os dados de varejo mais fracos. Quando a gente olha os últimos 3 meses, né, dos serviços prestados às famílias, em termos anualizados, a gente está falando de uma queda de quase 7%. Então, de fato, a gente teve recentemente uma fraqueza maior no setor de serviços. Só lembrando, né, hoje em dia, a economia brasileira é muito mais dependente do setor de serviços do que do setor de bens, né, em termos de cálculo de PIB. Então, de fato, isso vai ser olhado de perto pelo Copom na hora que a gente tiver a reunião em setembro. E nós também tivemos essa semana a divulgação pelo governo da MP, que vai dar compensações, né, aos setores aí atingidos pelo tarifaço do governo americano, né? Vale comentar aqui que os efeitos, né, sobre a atividade econômica no Brasil são pequenos, né, por conta das nossas exportações para os Estados Unidos, né, não serem, né, tão importantes assim para a atividade econômica, mas é claro, né, com efeitos aí bastante negativos sobre alguns segmentos e muitos deles de
pequenas e médias empresas, enfim, com efeito negativo sobre emprego, atividade econômica, né? E no caso da inflação, há um efeito na margem desinflacionário, né? Produtos como carnes, café, que pesam, né, bastante na nossa cesta de consumo, eles permanecem tarifados, né? Então, nesse sentido, a oferta doméstica pode aumentar, né? Na nossa opinião, é uma pena que o governo brasileiro abriu mão, né, de uma negociação com o governo americano, né, e o que tem ocorrido no caso dos demais países, e parece, né, que como se estivesse satisfeito com essa situação, que tem lhe rendido, é fato, né, as pesquisas mostram, dividendos políticos, né? E com isso nós teremos aí até aqui 9,5 bilhões de reais, né, de impacto fiscal que serão retirados da meta, do cálculo da meta, né? Então, nesse sentido, mais um momento, né, de expansão fiscal na margem, e esse número talvez não fique por aí, porque no Congresso há pressões, né, inclusive dos setores afetados, para que esse número seja elevado, né? De qualquer forma, né, se a gente for voltar à nossa tese aqui de um quadro mais benigno, né, para a inflação, o efeito líquido, né, até aqui, de toda essa confusão e disputa com o governo americano né, também na direção, né, de uma atividade econômica um pouco mais fraca e de uma inflação um pouco mais benigna. Gavão, acho que vale a pena, a gente tem comentado, né, mas ressaltar o fato de que ainda temos, né, esse contexto global muito favorável e o jeito mais simples, mais fácil que a gente identifica no dia a dia é esse dólar aqui no Brasil, que até ultrapassou a barreira ali dos 5,40, né, caiu para baixo desse patamar durante essa semana, né? E a gente sabe que muitas vezes lá em Brasília o termômetro de se o governo está fazendo certo ou errado de maneira geral é olhar para o dólar, né? E o dólar nesse momento, né, ele não reflete nada mais do que o contexto externo, porque como você bem disse, né, quase 10 bilhões de gastos a mais fora da meta. Legal, o governo pode cumprir a meta, mas a dívida pública vai continuar subindo, né? Você até pode ignorar a realidade, né? Mas as consequências da realidade você não consegue. Perfeito. Então ficamos por aqui, desejando, como sempre, aí um ótimo fim de semana a todos e todas, agradecendo aí a participação aí nos nossos podcasts e voltamos aí até a semana que vem. Até uma próxima.